A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem, que essa palavra chegue para você, para sua edificação, para sua meditação, que a palavra do Senhor ela sempre vem, mesmo que seja um dia que não seja para você, mas para outras pessoas irá servir, e um dia você meditando nela, você vai lembrar. Porque a nossa mente tende a lembrar daquilo que a gente viu ou que a gente ouviu em algum momento, não é mesmo? Então a gente vai dar uma passadinha lá em Neemias. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1 e alguns versículos do capítulo 2. Livro de Neemias, capítulo 1 e capítulo 2, tá bom? Eu vou adiantar aqui enquanto você procura, para não estender muito o vídeo. E diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 1. O título diz assim: Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora vamos pular lá para o capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Atarxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Aleluia, glória a Deus. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 25, fala quando Nabuzaradão, o capitão de Nabucodonosor, eles invadem Judá e eles levam a cativeiro, alguns, mas eles deixam, e a palavra é bem específica em falar, eles deixam os pobres nos vinheiros e para a lavoura, lá em Judá. São os únicos que ficam lá. Esses são as pessoas com que ficaram lá e que estavam nessa situação, esquecidos e em grande miséria. E ao ouvir aquilo, Neemias, ele se entristece, ele chora, ele se prostra durante alguns dias, porque esta é a palavra do Senhor. Mas depois dele chorar, ele toma uma atitude e ele começa a jejuar e a orar ao Senhor e a lembrar ao Senhor da promessa que ele havia feito, no tempo de Abraão e depois na época de Moisés também. E se você for lá e dar uma lida sobre o calendário de Judá, o livro, o mês de Quisleu, ele começa entre novembro e dezembro, e na lua nova. Esse ano, ele começou no dia 4 de novembro. E aí, lá no capítulo 2, ele já fala que estava no mês de Nissan. Nissan é o único mês de 30 dias do calendário judaico.
e ele acontece no mês de março. Então, olha o tempo em que Neemias ouviu o que estava acontecendo, ele chorou, ele começou a orar, e o tempo que o rei percebeu e ele conseguiu falar ao rei. Isso vai dar em média, se o mês começar em novembro, ele vai levar 4 meses, porque é sempre no início do mês, né? Como também o mês de Nissan, ele inicia no início do mês de março. Então, 3 a 4 meses. E quantos de nós queremos orar ao Senhor e já queremos uma resposta imediata? Quanto eu já ouvi várias vezes, vamos fazer aqui um propósito para Deus nos responder em tantos dias. Eu sei que Deus tem respostas rápidas. E eu creio até que determinadas situações Ele nos incomoda a orar, porque já está para acontecer. Quantos de nós já não tivemos a experiência de orarmos e acontecer? Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo pequeno, diante desse livramento aqui, dessa obra aqui linda. A minha vizinha aqui do lado aqui, ela tem algumas árvores, e dentro dessas árvores um coqueiro enorme, muito grande, bem perto aqui do meu quarto. E o meu quarto, ele não é laje, ele é telha, mas eu tenho forro, né? Vocês podem ver aqui um pedacinho ali que é forrado de madeira. E por causa das folhas, alguns cocos às vezes vinham e caíam na minha telha, tanto é que na beirada do meu quarto ali as telhas são até quebradas, mas eu não me incomodei porque não veio chuva, isso não trouxe chuva, não prejudicou, né? Eu botei algumas capas no muro, botei piso, mas a maioria das capas foram todas embora porque o coco quebrou, caiu o coco e quebrou. Então eu comecei a orar ao Senhor, não para ele matar o pé do coqueiro, porque é uma fruta, é um pé de fruta, mas sempre orando, Senhor, né, se esse coco cair aqui vai quebrar, vai me dar prejuízo. Eu sempre indo lá falando com ela, pedindo ela para poder aparar, né, tirar as folhas, tirar o coco, mas o coqueiro foi crescendo muito. E ela começou a ter dificuldade de arrumar pessoas para poder ir até lá. E há algum tempo Satanás tentou até botar medo na minha mente, dizendo que, né, começou a colocar, vai cair um coco aqui, daqueles grandes, vai perfurar a telha, o forro, e vai cair na tua cabeça enquanto você estiver dormindo. Né? Isso ele foi trabalhando alguns dias comigo, eu cheguei até a ficar meio com medo mesmo, troquei minha cama de lugar, mas eu falei assim, não vai cair nada aqui. Tá repreendido em nome de Jesus, voltei minha cama pro lugar e assim eu fui. E aí eu saí daqui um tempo e voltei. E aí na semana passada caiu um coco bem no telhado, bem no meio. Aí eu ouvi, aquele chega a dar né, você se assusta. Mas era um coco mais ou menos assim. E ele caiu no meio do quarto, foi rolando e caiu lá. Aí eu peguei, levei o coco até lá na casa dela, levei também um número de um irmão da igreja que ele faz poda, né? E ele tinha condições, apesar de ser muito alto, de poder aparar aquele coqueiro. Eu fui lá numa sexta-feira retrasada. Aí no domingo eu fui para a igreja, para a escola bíblica dominical, depois eu fui almoçar com uma missionária que foi aniversário dela. E na segunda-feira passada, quando eu cheguei ali, né, eu entreguei ao Senhor, falei, Senhor, olha, agora caiu um coco pequeno, mas caiu um coco grande, vai me dar prejuízo aqui, Senhor. O Senhor tem visto todas as vezes que eu vou lá e falo com ela e peço gentilmente, nunca distratei, mas se esse coco cair aqui, meu Pai, vai me dar um prejuízo e eu não sei se ela vai querer consertar, se ela vai ter condições de poder consertar essa situação. Quando chegou na segunda-feira, irmãos, que eu cheguei ali, cadê o coqueiro? Ela cortou o coqueiro. Ela cortou. Aí eu fui e falei assim, meu Deus,
Jesus. Jesus é muito lindo, porque nós precisamos levar as nossas aflições, as nossas dificuldades, porque aquilo que a gente às vezes pensa que é o melhor pra gente, Deus sabe o que é melhor e a melhor maneira de proceder. Ela tá um pouco chateada comigo, eu passei ali, dei bom dia com ela ficou chateada porque é um pé de fruta, né? Eu não pedi que ela cortasse, eu pedi para ela parar e levei um contato para uma poda, mas Deus achou por bem que ela cortasse o coqueiro, porque aquilo ia me dar problema e eu não sei como que aquilo iria ir futuramente, o Senhor sabe de tudo isso. Mas não foi uma oração de um dia, foi oração de alguns meses, porque eu saí daqui em novembro do ano passado, retornei em agosto desse ano, olha só o quanto que eu estou orando. Então, o que eu quero dizer com isso? O que a palavra quer dizer com isso? Que tudo tem um tempo determinado, como está lá em Eclesiastes 3. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Durante aquele tempo em que Neemias estava orando e jejuando, o Senhor estava preparando, lhe dando estratégia para que quando o rei percebesse, ou quando ele tivesse que ir ao rei, ele tivesse estratégia. Tanto que ele pediu ao rei cartas para que o rei mandasse abrir os caminhos para ele poder chegar até lá, porque ele precisaria passar por determinadas províncias em que ele precisaria de liberação para poder passar. Ele pediu cartas ao rei para ir no jardim do rei pegar madeiras, né, para poder restituir as portas do lugar onde ele ficaria, de casas, do muro. Ele chegou até lá, ele foi olhar. Tanto é que tem uma passagem aqui que ele fala que os monturos estavam tão grandes, o negócio estava tão feio que nem o cavalo conseguia passar naquele lugar. E ele foi ali à noite, sozinho, olhou como que ele ia fazer. Deus foi dando estratégia a ele em tudo. Então, assim, para tudo há uma preparação. Não adianta a gente querer as coisas de forma imediata se nós não estamos preparados para aquilo. Neemias era um mordomo. Tanto é que aqui no capítulo 1 do versículo, o versículo 1 do capítulo 2 ele fala: e eu experimentei o vinho para dar ao rei. Isso era coisa de um eunuco, de um mordomo. Ele não era um estrategista, ele não era um engenheiro em obras. E olha o que o Senhor fez durante aqueles 3 a 4 meses em que ele orou, porque ele colocou o coração naquela situação. Ele podia até não ser, e essa não foi a preocupação dele, mas ele quis fazer algo para poder ajudar o povo dele. Ele se moveu e comoveu. E quando a gente move o nosso coração, Deus também move a mão dele, porque a sabedoria, a estratégia, a inteligência vem do Senhor. E se nós, a palavra Jesus fala, tudo que pedistes ao meu Pai, em meu nome, crendo recebereis. Naquela época, as pessoas falavam diretamente com o Senhor, porque Jesus ainda não havia vindo, ainda não chegara o tempo da promessa dele. Mas eles sabiam a quem recorrer. E ele era servo, antes de ser servo do rei, ele era servo do Senhor. Então, medite nessa palavra, acalme o seu coração, continua a orar, persevera, não desista. Aquilo que você precisa, Deus vai te dar, mas primeiro Ele precisa te preparar, tá bom? Então, acalme o seu coração, não se deixe ficar ansioso ou preocupado, não busque soluções rápidas. Satanás, eu costumo falar que as coisas do Senhor primeiro são muito difíceis para depois elas serem fáceis. As coisas com Satanás primeiras elas são muito fáceis. Tudo é muito rápido, mas depois o preço é muito alto. A gente não quer pagar o preço fazendo a obra do Senhor. Mas depois que a gente sucumbe à vontade do mundo, à vontade de Satanás e consegue tudo aquilo que a gente quer, depois a cobrança é muito maior. Porque quando a gente se coloca na vontade do Senhor,
tudo que vem até nós, a gente faz com o coração em paz, faz com o coração tranquilo. Pode estar difícil, mas a gente está com o coração tranquilo, tá bom? Então pense nisso. Não se deixe vender por um prato de lentilhas, tá? O mundo tá aí, nos oferece mundos e fundos, mas busque a sua resposta no Senhor e aguarde o tempo dele, porque ele sabe o tempo de todas as coisas. Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por mais esse dia, por mais essa alegria, meu Pai, desse presente, meu Pai, de estarmos aqui glorificando e exaltando o seu nome, Pai. Obrigada por essa palavra, obrigada, meu Pai, por nos instruir, meu Pai. Obrigada, meu Pai, pelo teu amor. Não tem preço o amor do Senhor, porque ninguém, meu Pai, consegue amar de tal forma como o Senhor. Como eu disse aqui ontem, como está no versículo lá de João 3,16, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira. Porque o Senhor, meu Pai, é simplesmente o único, é o único, absoluto, soberano. Muito obrigada, meu Pai. Pai, nos ensine a esperar com paciência no Senhor, meu Pai. Nos ensine nas nossas dificuldades, nos ajude nas nossas dificuldades, meu Pai. Que todo coração ansioso, meu Pai, procure o descanso no Senhor. Procure descansar. Não é algo que seja fácil, mas quando a gente coloca a nossa vontade, a nossa disposição, o Senhor, meu Pai, nos prepara para isso. Em nome de Jesus, muito obrigada, meu Pai. Porque um dia, meu Pai, as pessoas tinham medo de falar comigo. Hoje elas vêm até mim, meu Pai. Busca uma palavra, busca ajuda, meu Pai. Porque eu estou disponível para o Senhor e para quem precisar, meu Pai. Em nome de Jesus. E eu glorifico ao Senhor. Porque se o Senhor está fazendo comigo, meu Pai, o Senhor pode fazer com quem se colocar à sua disposição. É muito simples. E eu louvo ao Senhor, meu Pai, por me dar essa oportunidade de ser um instrumento nas suas mãos. Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, cada um que está ouvindo esta ministração, seja hoje, seja amanhã, seja em qualquer dia. E que ela sinta, meu Pai, a instrução das Tuas palavras, meu Pai. Que ela possa meditar nas Tuas palavras, que ela possa meditar nas Suas atitudes e buscar no Senhor o refrigério, a força, a direção, meu Pai, que ela necessita. Sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Visita, meu Pai, Jerusalém, que haja paz em Jerusalém, que haja paz, Pai, no coração dos homens, no nosso coração. Em nome de Jesus, visita, meu Pai, a cada enfermo, meu Pai, visita cada lar, cada casal, meu Pai. Ah, Senhor, dá sabedoria, meu Pai, aos casais, para conviverem, para se respeitarem. Pai, renova o amor, o companheirismo, meu Pai, de cada um, de marido para esposa, de esposa para marido, de pais para filho, de filhos para pais, meu Pai. Em nome de Jesus, porque é muito mais fácil fazer do que remendar, meu Pai. Em nome de Jesus, porque aquele filho que não é educado, meu Pai, dentro da tua casa, vai ser educado no mundo. Aquele filho, meu Pai, que é estragado, meu Pai, quando criança, ele vai se tornar um adulto estragado. Então, meu Pai, não existe uma cartilha, mas o Senhor está aqui disponível para nos instruir, nos ajudar naquilo que nós precisamos. Que nós não venhamos, meu Pai, somente a buscar o Senhor pelas suas bênçãos, mas te buscar, meu Pai, por quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o teu povo. Abençoa o nosso dia. Abençoa o nosso dia de trabalho. Nos dá direção, meu Pai. Aquieta, meu Pai, os nossos corações. Visita, meu Pai, os cárceres, os orfanatos, os asilos, as viúvas, os órfãos, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Enxuga, meu Pai, essas lágrimas, Pai. Senhor, toca nesse coração triste e amargurado, Pai. Em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor, meu Pai, me recolherá. O Senhor nunca nos abandona.
Em nome de Jesus, que essa pessoa possa sentir o teu amor, o teu cuidado, o teu zelo, Pai, neste momento, e ouvir o Senhor dizer, através destas palavras, eu te amo, e tenha bom ânimo, esforça-te, tenha bom ânimo. Em nome de Jesus, Pai, que vive e reina para todo sempre, é que eu lhe agradeço e lhe peço. Amém, Senhor. Medite na palavra do Senhor. Um grande beijo e até amanhã, se assim for da vontade do Senhor e Ele permitir.